no decorrer aqui do nosso estudo. Nós vamos pegar do capítulo 1 a 11, que vai aí desde do início aí, da origem, né, da criação, o início, até ali o dilúvio, Noé saindo da arca, aquela situação ali dos primeiros homens, enfim, mais ou menos ali até o capítulo 11, tem a Torre de Babel, por ali que a gente vai parar, tá? Bom, a princípio, o que a gente pode falar? Nós não temos nenhuma intenção de esgotar o conteúdo do texto de Gênesis, né? Porque é um texto muito rico, nós temos um conteúdo muito vasto e não há nenhuma pretensão aqui de falar tudo, né? A gente sabe da riqueza que é o texto bíblico e aí nós não temos nenhuma pretensão disso. Também devemos ter isso aí em mente, ó. Esse texto ele não foi escrito originalmente para nós, tá certo? Que ela é uma revelação de Deus para nós, né? Mas esse texto nós nos apropriamos dele, né? Como cristãos. É um texto que originalmente foi escrito para os judeus, aquele povo escolhido ali por Deus. Então, o texto foi escrito há muito tempo, num ambiente muito diferente do nosso, e não foi escrito para nós. Então, esses três elementos aí já são elementos de dificuldade para que nós hoje, no ano de 2020, né, consigamos acessar o texto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito pelo texto, para que a gente possa conseguir ler e interpretar o texto de acordo com o seu contexto, ali no seu ambiente em que foi transmitida essa mensagem. Então, nós somos como estrangeiros, nós vamos nos comportar assim, somos estrangeiros aí diante do texto e vamos percorrer aí essa terra estranha. Claro que para nós não é totalmente estranho, porque você que já leu Gênesis, a gente que já teve contato com Gênesis, a gente sempre sabe ali Adão e Eva, né, a serpente, né, o fruto, é a maçã, não é maçã, não é verdade? A gente tem essas histórias estão na nossa memória. Mas, de toda forma, a gente é estrangeiro no texto. Qual o método que a gente vai utilizar? E aí o método é importante, o método que a gente chama de tríade hermenêutica. O que significa isso? Nós vamos trabalhar com a história e a gramática, a história do texto, algumas questões gramaticais, e aqui é algo muito importante, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas trabalhando muito bem a gramática do texto. Às vezes as pessoas falam, no hebraico isso quer dizer, tem esse sentido, né? No grego tem esse sentido, aí alguns já sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, e são línguas muito ricas em seu sentido, e aí é importante, às vezes, trabalhar isso. Muitas vezes, quando as pessoas citam isso do original, tal, não é nenhuma questão de preciosismo e tal, é porque realmente a língua ela é muito rica. E algumas pessoas, às vezes, se aventuram pela gramática e não linkam ou ligam essa gramática com a teologia por trás do texto. E aí há um erro. Então, há muitos erros grotescos, às vezes, na interpretação do Gênesis, porque desvinculam a sua história, a sua gramática da teologia do texto. E aí, por isso que eu já dizendo da teologia, esse segundo pé aí do nosso tripé, né, de interpretação. Eu falei que método tríade hermenêutica, mas eu esqueci de falar. Hermenêutica, na verdade, é uma interpretação, né? Nós temos aí uma questão para interpretar o texto, né? Então, nós vamos nos valer da história e da gramática, né, da teologia por trás do texto, porque não é um texto que quer simplesmente contar uma história, como hoje nós modernamente falamos, não. É um texto que tem uma teologia muito rica ali por trás dele. Eles fazem teologia, essas pessoas que escrevem
esse texto, e então nós devemos considerar isso também. E, por fim, a gente também precisa considerar a literatura. E a literatura, por muito tempo, ou seja, os gêneros literários. O pastor Marcelo deu um estudo ótimo para a gente sobre gêneros literários na igreja, alguns meses atrás. O irmão Ricardo, ao trabalhar o texto de Apocalipse, também se valeu ali de algumas questões de gênero literário. Isso já vai nos ajudar, para quem participou, já vai aí cada vez acostumar mais a isso. Para quem não participou, também não tem problema, que a gente vai utilizar isso aqui. E os gêneros literários, eles nos últimos anos, ou até nas últimas poucas décadas, tem sido algo muito utilizado porque ele ficou muito esquecido. Então, muitas vezes, se leu a Bíblia, se interpretou a Bíblia, se considerou história, se considerou a gramática, se considerou a teologia e desprezaram a literatura. Desprezaram os gêneros. E aí os gêneros, eles são muito importantes para a gente poder perceber o que está por trás do texto, o que o autor quis dizer. E nesse sentido, no aspecto literário, a Bíblia ela é um material riquíssimo e, como eu disse, muitas vezes desprezado por muito. Eu diria que o texto bíblico, eu não saberia para quem entregar esse prêmio, mas eu acho que mereceria um prêmio de talvez a literatura mais fantástica que existe na face da Terra, porque dada a sua riqueza de gêneros, a forma com que o texto é estruturado. Então, para a gente que estuda isso, cada vez mais que a gente aprofunda, a gente fica encantado em perceber como é possível um material desse, como o texto bíblico, ter uma riqueza literária tão grande assim. Só podia ser o nosso Deus, né? Tamanha a sua criatividade, o seu amor assim para conosco, que nos deu a capacidade, deu ao homem, né? A capacidade de inteligência, e a gente replica essa criatividade de Deus, né? Somos a sua imagem e semelhança, então não poderia ser diferente. Então, nós vamos aí caminhar por esses métodos, ok? Bom, vamos avançar mais um pouco. Como o livro, entrando aqui propriamente no texto de Gênesis, como o livro ele é dividido. Nós podemos colocar assim, que o Gênesis ele é dividido em 2 grandes blocos ou 3 grandes blocos, né? Os estudiosos geralmente eles se referem a 3 ou 2 grandes blocos. Nós temos aí esse primeiro bloco que nós vamos estudar, que é a proto-história. Então, é um texto que ele quer dizer das origens, né? Do início de tudo, como tudo aconteceu. O autor está preocupado em contar essa história, falar para as pessoas como tudo começou. Depois nós temos a história dos patriarcas, que eu dividi aí, né, de 12 ao 36, e depois nós temos a história de José. Claro, Antônio, José não faz parte dos patriarcas, então seria só 2 blocos, sim. Então a gente pode ou tratar como 2 blocos, né, proto-história e depois a história dos patriarcas, que vai ali do chamado de Abraão até ali José, quando eles ficam no Egito, e depois nós vamos ver ali o Êxodo, que a grande figura ali vai ser Moisés, mas aqui, para efeito didático, eu separei em 3 grandes blocos, porque a história de José é uma história muito peculiar, né? E que, então, a gente visualiza melhor. Então, nós temos esse primeiro bloco, o segundo bloco e esse terceiro bloco aí, então. Futuramente, nós vamos aí tratar desses outros 2 grandes blocos, ok? No primeiro momento, vamos ficar só com o primeiro. E aí, nós começamos a entrar aqui na seguinte questão. Essa proto-história, Gênesis 1, ela seria, então, uma espécie de grande parábola das origens. Então, nós temos aí, como falar, uma maneira, ela não é uma parábola, é como se fosse uma parábola. Porque quando a gente fala em parábola, isso todo mundo já entende logo. Não é verdade? A gente tem contato ali com os textos do Novo Testamento e nós vemos ali Jesus a todo tempo falar por parábolas. Então, a proto-história, ela seria como uma espécie de uma grande
parábola do início de tudo. E aí, irmãos, aqui a gente já começa a entrar num tema que muitas vezes, ou a vida toda, nós fomos acostumados a falar do Gênesis e a interpretar o Gênesis e a ficar polemizando em torno do Gênesis, tentando enxergar ali nesses primeiros textos sempre uma questão se o texto ele está descrevendo literalmente eventos ou não. Inclusive, há um debate, as pessoas ficam aí em torno desse debate, né? Se Adão e Eva existiram, Adão e Eva não existiu. É claro que num primeiro momento aqui, eu não vou fugir a pergunta, para a gente falar se Adão e Eva existiam ou não, se tem alguém aí com você, basta você olhar para o lado. Ou então alguém aí na sua casa. Se você olhar para o lado e viu alguém, então certamente um primeiro casal existiu. Né? Não é verdade? Então, a gente já pode dizer que isso é uma coisa muito óbvia. Mas, quando esse debate, muitas vezes as pessoas ficam em torno desse debate, elas perdem o que, de fato, o texto de Gênesis quer discutir. Ficar entrando em debates sobre algumas questões ali mais literais do texto, esse tipo de coisa, leva a gente a perder o grande sentido e o grande significado que nós temos no texto de Gênesis. A beleza do texto. Os irmãos, espero que resistam aí até o fim, vão perceber a beleza que tem por trás desse texto. A riqueza, sabe? O que Deus fez e a revelação que ele trouxe, a forma com que os autores ou o autor escreveu o texto para nos comunicar, ele nos comunica, irmãos, uma verdade muito poderosa. Algo único, único. Gente que estuda teologia, ou estuda, no meu caso, né, eu estendi meus estudos para a área das ciências da religião e tive contatos mais profundos no campo dos estudos com as outras religiões. Eu posso dizer aos irmãos que não há nada igual. Não há como comparar o texto bíblico. E eu não estou puxando sardinha aqui, porque eu sou cristão, não. Eu tentei, nessas épocas, ficar assim, abstrair e tentar ver beleza. Claro que as outras religiões elas têm a sua riqueza, mas nada se compara ao texto bíblico, nada se compara ao que a religião, a proposta do cristianismo. Nada se compara. E o texto aqui, especificamente de Gênesis, é algo maravilhoso. Tem uma verdade poderosa, algo lindo para nós. Então, é como se fosse esse texto, voltando aqui, uma grande parábola da origem de tudo. E quando se diz de parábola, a gente não para muito para ficar questionando ali se aquilo existiu ou não. Porque esse não é o foco do autor. Quando Jesus conta aquela parábola acerca do filho pródigo, a gente não para ficar perguntando se o filho pródigo, onde é que ele mora e tal, saber o endereço dele, e tentar provar se o filho pródigo existiu ou não. Não, essa não é a questão. O texto ele tem uma mensagem poderosíssima ali por trás, ele quer comunicar algo, ele quer provocar o seu público e ele quer passar uma grande verdade. E ele quer fazer com que as pessoas abram os seus olhos. O texto de Gênesis, a gente pode comparar ele assim também. É um texto que ele vai trazer grandes verdades para a humanidade. Qualquer pessoa que ler o texto de Gênesis, a gente falando para as pessoas, seja qualquer religião for, é um texto que ele tem a pretensão de ser algo universal, trazer uma verdade universal para todos os homens e para qualquer época. Então, o Gênesis, essa história, tratado dessa maneira, a forma com que o autor escreveu, ele consegue aí, descrever essas verdades ou passar essas verdades, tanto a gente lendo há séculos atrás, lendo hoje, ou se a gente, posso falar com certeza, ler daqui a 2, 3 séculos, se né, o Senhor aí não nos resgatar até esse tempo, nós ainda, nós não, né, nós não vamos estar aqui, né, mas as próximas gerações, se puderem falar do texto,
certamente será uma mensagem poderosa, porque é um texto que ele extrapola ali o seu contexto, o seu momento histórico. Então, essa grande parábola da vida, né, que a gente pode falar, isso, ou grande parábola das origens. Então, nós temos aí a divisão do livro, e aí nós vamos entrar aqui especificamente em algumas questões mais gerais, tá? Hoje, provavelmente, nós não vamos entrar especificamente nos textos. Essa será uma apresentação mais geral para a gente perceber alguns conceitos, né? Alguns conhecimentos gerais do texto de Gênesis, e depois entraremos minuciosamente ali nos textos. Então, lá no versículo 1, o que nós vemos é isso, o que nós lemos lá, né? No princípio, Deus, e essa palavrinha aí, Elohim, é o título em que nós temos ali de Deus. Lá no final do estudo, lá no capítulo 11, porque nós temos vários títulos, né, que são dados a Deus. Elohim, Yahweh, ou Yahvé, ou Javé. Eu vou aportuguesar aqui e falar Javé, porque aí fica mais fácil, né? Então, nós temos Adonai Elohim, Javé, enfim, nós temos vários títulos que são atribuídos a Deus. Nós falamos só Deus, mas há algumas diferenças, e lá no final do estudo nós vamos, para ficar melhor, talvez explicar um pouco aí do porquê e as diferenças que cada nome tem. Mas, a princípio, tudo é Deus. Então, o que diz o texto é que Deus criou, né, o céu e a terra. Então, quando a gente vai falar de origem, nós temos três grandes escolas, ou três grandes segmentos que vão falar sobre a origem de tudo. Então, nós temos, por exemplo, a filosofia. A filosofia, ela se aventura a falar da origem do mundo, de explicar a sua causa, sempre à luz da razão. Não é verdade? Então, eles têm ali todos os primeiros filósofos, Tales de Mileto, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Eles tentam explicar aí, observando a natureza, como o mundo ele surgiu, qual foi a origem de tudo, né? Então, alguns falavam que a origem estava no fogo, outros falavam que a origem estava na água, enfim. A filosofia ela se debruça sobre isso de uma forma muito interessante. Também temos outra escola, que todos nós conhecemos, que é a escola da ciência. É verdade? A ciência ela também busca explicar racionalmente a origem do mundo, por meio, então, da razão. E ela tem algo particular. Quando a ciência ela vai explicar, ela utiliza essa metodologia da observação, que já tem a ver com a filosofia. A filosofia também lança mão da observação. Mas a ciência, ela observa, os cientistas, o método é esse, né? E aí eles lançam uma hipótese, né? E essa hipótese, são perguntas, isso tem que ser respondido. E aí eles fazem um experimento, e depois que eles fazem esse experimento, isso vira uma lei. Não é verdade? Claro que não é uma lei inquebrável. A gente vê aí que a ciência, sempre, a gente observa aí leis dadas como imutáveis da ciência sendo quebradas. Então, a ciência também ela não vai ser uma ciência exata, absoluta, né? Não é algo absoluto. Ela sempre pode ser quebrada, mas é algo em que a gente pode, sim, confiar. Então, nós temos aí a filosofia que fala de origem do mundo, tenta explicar como é que isso aconteceu. Nós temos a ciência e nós também temos a teologia. E aí, essa é a nossa escola. Eu não sou cientista, eu não sou filósofo, eu sou teólogo. E nós somos cristãos, estamos estudando Gênesis. Não vamos, portanto, estudar o Gênesis numa perspectiva filosófica. Nem vamos estudar o Gênesis numa perspectiva científica. Inclusive porque não cabe estudar o Gênesis numa perspectiva científica. Pelo menos no ponto de vista do autor de Gênesis. E daqui a pouco nós vamos entender isso melhor.
mas, né, eu estou fazendo esse parênteses aí porque você certamente aí já pensou, mas eu já vi alguns discursos científicos tentando provar cientificamente ali como tudo surgiu e tal. Certamente você já viu, há livros escritos, estudos, mas do ponto de vista do autor, a forma com que ele escreve e a mensagem que ele quer passar, descrever cientificamente o Gênesis é forçar, eu não diria um pouco não, é forçar muito o texto de Gênesis. Não que isso não possa ser feito como uma aplicação, uma reflexão, né, para a modernidade ou para círculos acadêmicos. Isso pode ser feito. Mas eu, particularmente, acho que a gente perde mais do que ganha tentando fazer isso. Okay? Então, nós vamos entrar aqui na reflexão teológica, que também é uma reflexão racional, que usa a nossa razão. Tá? A teologia ela não precisa ser rebaixada. A filosofia usa a razão, a ciência usa a razão e a teologia usa a fé. Não, essa fé é uma fé racional. Não é verdade? Essa é uma reflexão. Porém, ela é a luz da revelação. À luz desse texto maravilhoso que nós temos aqui, que Deus trouxe como revelação, né? Revelando o seu amor, revelando as suas intenções, os seus propósitos para com a humanidade. A teologia é a única que pode falar dessa maneira. E aí tem uma coisa interessante, que o que a gente vê muito? Isso aí, ó, essa disputa. Ciência versus teologia, principalmente aqui no Gênesis. Quantos aí já não acompanharam a luta aí das teorias, né? Ah, eu sou evolucionista ou eu sou criacionista? E aí a gente viu isso muito no contexto norte-americano. Me parece que na Europa a coisa não é tanto assim, mas a gente tem isso muito no contexto norte-americano e no Brasil a gente tem um pouco disso também. Mas nós vemos aí uma briga, a meu ver, desnecessária, tentando colocar a ciência contra a teologia, e não há necessidade nenhuma de colocar uma contra a outra, porque são campos diferentes, discursos diferentes, e que querem falar, às vezes, da mesma coisa, mas elas não precisam ser inimigas, elas podem conversar, e os irmãos vão ver que elas conseguem conversar sim. E aí a gente pode, então, trabalhar ciência e teologia, sim, elas são dependentes, mas elas não são excludentes, elas não se excluem. A ciência tem uma frase muito interessante, que vai aparecer aqui daqui a pouco. Qual que é o papel da ciência? É nos dizer como tudo funciona. A teologia ela vai nos dizer o porquê. E quando a gente se debruça, já utiliza essa chave de leitura para o texto, a gente não se importa muito o que a ciência vai falar. Tá? Pode ser até alguma coisa que a gente não concorde, ok, que talvez fira os princípios cristãos, mas a gente vai entender, é a ciência. A ciência ela tem um discurso dela, né? Por trás da ciência que está sendo produzida existe um ser humano ali, não é verdade? E esse ser humano muitas vezes é um ser humano que ele é ateu, ele não crê em Deus e obviamente ele não vai deixar que nada interfira na sua produção científica, mesmo que ele tenda ali produzindo a ciência, o conhecimento, ele comece a enxergar que não é possível, deve ter um Deus aí por trás, ele não vai admitir isso. Então você vê que a pessoa ela já tem uma tendência a desenvolver a ciência dela excluindo Deus. Ok, alguns cientistas são assim, outros não. Outros não têm problema nenhum em admitir que há Deus e tal. Mas enquanto ciência, ela precisa ali descobrir como as coisas surgiram. E aí, usando como exemplo, nós temos aí, por exemplo, essa teoria do evolucionismo, né, que diz que as espécies elas foram evoluindo. E aí você tem diversas teorias aqui. Eu não vou entrar no mérito dessas teorias, porque, como eu disse, eu não sou cientista, eu não entendo muito disso. Mas basta dizer, citar
nós temos contato com isso e sabemos que, muitas vezes, alguns cristãos se sentem agredidos, sentem, às vezes, deslocados com essa teoria, como se ela quisesse negar a Deus. Alguns utilizam a teoria para negar a Deus, mas, da mesma forma, outros utilizam a teoria para falar de Deus. Quantas pessoas falam assim, ó, eu acredito que há evolução sim, mas por trás da evolução existe um Deus. Veja só que existem maneiras diferentes de encarar a questão da ciência. Então, deixa a ciência com a ciência. A ciência é com cientistas, né? Eles vão tentar dizer como. Concordemos ou não, essa é a função da ciência. A teologia ela tem algo mais profundo a dizer. E aí a ciência, ela, nesse sentido, ela pode nos criticar, pode dizer qualquer coisa, mas aí ela está entrando num campo que não é dela. A ciência não tem que entrar no campo da teologia, do discurso religioso, porque o discurso religioso, nós vamos dizer o porquê. Tem um propósito por trás dessa criação. Viu como a ciência ela é mecanicista? Ela parece que quer desmontar, na verdade, dizer como. Como é que isso funciona? Como que isso se dá? Como que isso ocorreu? A teologia, ela é mais profunda. Ela considera como aconteceu, obviamente, ela tem o seu discurso nesse sentido também, mas ela vai além da ciência. Ela quer dizer o porquê. Tem um propósito, tem uma intenção aí. O mundo, ele é simplesmente alguma máquina que está ali e ela funciona. E eu quero só descobrir o funcionamento dela. Não. Existe algo além disso aí. E essa é a grande questão da teologia, do discurso religioso, que é algo maravilhoso, que é o que dá sentido para a nossa vida. É o que nos faz viver mais leves, né? Entendendo que a nossa vida tem um propósito, que nós temos um caminho. Não somos uma máquina biológica que surgiu por uma série de combinações químicas. Isso se a gente considerar a teoria da evolução, né? Que, repito, não há problema nenhum considerarmos essa teoria. Mas a questão é, quem fez isso? Quem está por trás disso? Existe uma intenção? Há cientistas que negam, não, é tudo aleatório. Obviamente, nós não vamos concordar com essa afirmação. Vamos falar assim, ó, posso até considerar isso. Isso que eu digo, uma evolução, pode ser, mas existe uma intenção. E, por fim, existe um Deus por trás disso tudo. Não é verdade? Bom, isso é só para ilustrar essa briga da ciência e da teologia aí. Eu vou repetir várias vezes no nosso estudo, o autor de Gênesis não está preocupado com isso. O discurso dele não tem um sentido científico, ele não quer discutir esse tipo de coisa, ele não está preocupado com nada disso. A preocupação dele é muito mais profunda, como nós vamos descobrir aí no decorrer do texto. Tem uma frase de um teólogo, num livrinho sobre ciência e fé, e essa frase é muito interessante. A teologia afirma que Deus criou o mundo, a ciência nos ajuda a entender como. Olha só, eu achei muito bela essa frase dele, que eu acho que ela resume tudo. A teologia afirma que Deus criou o mundo, a ciência nos ajuda a entender como. A gente sabe que não é tão bonitinho assim, né? Mas eu acho que seria interessante se ciência e teologia caminhassem assim, uma respeitando o campo da outra. Ok? Pois bem, avançando um pouquinho aqui. Bom, eu quero parar agora um minutinho, antes da gente entrar aqui nessas teorias, abrir aí uns minutinhos para que, nesse primeiro momento que a gente já falou aqui, alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer alguma consideração, por favor, podem aí abrir os microfones aí e fazer as perguntas, por favor. Só para ilustrar um pouco o que você está dizendo sobre a questão da ciência e da revelação, da teologia, um exemplo assim bem típico é quando Josué orou e o sol parou, né? Então houve uma discussão muito forte sobre isso, que na verdade a teoria que era sustentada
pela Igreja Católica Romana era do geocentrismo, né? Tudo girava em torno da Terra. Então, depois a teoria que corrigiu isso foi o heliocentrismo, quer dizer, tudo gira em torno do Sol. Mas só que o escritor, ao dizer que o Sol parou, ele não estava querendo fazer nenhuma afirmação teórica sobre quem gira em torno de quê. Ele apenas falou do ponto de vista do observador, né? Por exemplo, nós que estamos na superfície da Terra, também dizemos, olha, o Sol nasce desse lado e se põe daquele lado, porque nós somos observadores. Se vamos escrever alguma coisa, falamos desse ponto de vista. Então, isso gerou uma grande discussão se, na verdade, era o Sol que tinha parado ou se era a Terra que tinha parado. Não era essa a intenção do autor, discutir isso, nem afirmar uma teoria ou outra. Ele apenas falou do ponto de vista do observador, né? Nós também dizemos que o Sol passa por aqui, nasce aqui, se põe lá. Então, esse tipo de ilustração que eu estou trazendo é só para mostrar que, às vezes, as pessoas acham que há contradição na Bíblia, que a Bíblia tem erros por causa dessas aparentes contradições, né? Mas, na verdade, a Bíblia não está com nenhum erro intencional ou erro no seu conteúdo. O que pode acontecer é que alguma linguagem, alguma colocação, ela está simplesmente sendo feita daquela maneira mais coloquial, mais contextual, mais do ponto de vista do observador, do que propriamente uma afirmação teórico-científica sobre aquele assunto. Perfeito, perfeito. Os autores bíblicos, eles são, sim, observadores e que vão trazer um conhecimento muito peculiar, né? Que é diferente da ciência. E aí, olha, veja só, a igreja acabou condenando cientistas ou pessoas que, na época, faziam essas afirmações, e a gente sabe que é uma época bem diferente, né? Mas, se tivessem essa abertura que a gente está propondo aqui, não teria gente sendo queimada no fogueira, colocada em fogueira, sendo excomungada, nada disso. Por quê? São campos diferentes. A ciência, naquela época, a ciência foi considerada, quando vieram essas teorias, que hoje a gente admite, a gente não tem problema nenhum com essas teorias, a gente já entendeu que não há contradição nenhuma, como o pastor Marcelo bem observou. Então, imagina se a gente estivesse vivendo assim até hoje, né? Tentando querer colocar teologia, a revelação bíblica contra a ciência. A gente já viu onde vai dar. A gente vai propor as pessoas a irem para a fogueira e isso não funciona, né? Não é essa a nossa função, não é isso que Deus quer. Quem mais? Eu aqui, ó, Heitor. Heitor. Tem até uma coisa legal com relação a essa questão da teologia e da ciência. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas é porque eu lembro de aula de filosofia que a gente estava vendo a filosofia cristã e que Tomás de Aquino ele quis provar a existência de Deus com o método científico. Acho que era o método de Aristóteles, que era das 4 causas. Então é bacana que ele consegue pegar a ciência, na época o método de comprovar que algo existe, e aplicar a Deus. Então ele conseguiu misturar essas duas coisas, a teologia e a ciência. É isso aí, era só isso que eu queria comentar. Legal, legal, muito bom. A gente tem isso aí mesmo, né? E hoje também há iniciativas assim, né? De pessoas que tentam aí trazer uma conversa, um diálogo entre a ciência e a teologia. Eu acho que são iniciativas válidas, sim. Alguém mais? Bom, vamos dar sequência aqui, então. Por que Deus criou assim? Tá? Nós temos ali o conhecimento, no princípio, Deus criou a terra, o céu, criou tudo, e as coisas foram existindo, luz, né, animais, o ser humano. A grande pergunta que fica é, por que Deus criou assim? Nós temos algumas teorias, e essas teorias eu gostaria de citá-las aqui rapidamente, porque aí a gente já vai entender algumas explicações que tem
acerca do Gênesis de acordo com essas teorias. A primeira teoria, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui, é essa aqui. Estou com duas telas aqui, eu fiz uma confusão. Vamos lá. Essa teoria aí, que os dias são como revelações. Né? Essa é uma teoria que vai dizer o seguinte: quando o Gênesis ali começa a descrever os dias, e depois nós vamos entrar aí propriamente no que eu entendo que é o que o autor quis passar para nós. Essas são teorias de teólogos, escolas teológicas, que ao se debruçaram sobre o texto, tentaram explicar. Não, isso aí, essa criação aí em 6 dias, o que isso significa? Uma dessas escolas, ela vai dizer que os dias não são dias literais. Na verdade, são revelações. Deus foi trazendo revelações. Então, ele trouxe uma revelação que corresponde ao primeiro dia da criação, depois, e que na verdade ele vai falar que não é dia, essa escola vai falar que não é dia, que é uma era, né? Toda uma era, vai saber quantos anos são, mas o que Deus quis ali, a intenção dele era trazer uma revelação de como as coisas foram criadas. E aí, didaticamente, Deus traz essas revelações, 6 blocos de revelações aí. Então, não são dias literais. Você tem essa teoria que vai dizer isso, você tem uma outra teoria que vai se debruçar sobre o texto e vai falar assim, não, essa teoria é a chamada teoria do intervalo. E essa teoria é uma das teorias que, muito provavelmente, os irmãos aí acho que já vão começar a identificar, é uma teoria muito utilizada, que vai dizer o seguinte, não, o que a gente viu ali, principalmente por causa do começo do texto, tá? Quando a gente lê lá no início do texto de Gênesis, o que a gente vê lá logo? A gente vê lá falando que no início Deus criou todas as coisas, no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos vazio, ou a terra era sem forma e vazia, dependendo da sua tradução aí, e a escuridão cobria até as profundezas. Aí começaram a se perguntar, peraí, Deus criou o céu e a terra, mas a terra era sem forma e vazia? Como é que Deus cria alguma coisa sem forma vazia? Então, essa teoria do intervalo, ela vai tentar explicar essa dificuldade desse início do texto, né? E vai propor que, não, o que aconteceu é o seguinte, Deus cria, depois a terra, ela torna-se, ou tornou-se sem forma e vazia, ou seja, esse caos, e aí eles vão dizer o seguinte, olha como é que eles vão aí expandir a sua reflexão dentro do texto bíblico e vão tentar explicar por que ela ficou sem forma e vazia. Eles vão dizer que foi com a queda de Satanás. E aí ó, o que o Heitor falou aí, ó, essa teoria ela tenta misturar um pouco do conhecimento científico que a gente já tem e do conhecimento bíblico mais vasto. Então eles vão falar assim, ó, Deus criou. Aí a terra ficou sem forma vazia. Mas por que ela ficou sem forma vazia? Por causa da queda de Satanás. A queda de Satanás, então, ocasionou um cataclisma aqui na Terra. E aí a gente já explica por que tem fósseis de dinossauros. Olha só aí o acoplamento, né? Acoplamento que a gente fala, acho que é. Acoplando aí essas teorias. Ó. Então, é por isso que a gente fica perguntando, né, irmãos? Fósseis de dinossauros, a Bíblia não fala nada disso. Teve dinossauro que a Bíblia não fala nada de onde que vieram esses bichos. E aí essa teoria ela tenta dar conta disso. Ela fala, aconteceu assim. E aí depois o que Deus fez? Ele então recria a Terra. Então essa teoria ela tenta conversar, por exemplo, com a geologia. É uma conversa então com essa ciência, que é a ciência geológica. Tenta conversar. Obviamente que todas essas são teorias e todas essas teorias elas são problemáticas. Você percebe claramente que essa teoria do intervalo ela se debruça sobre o texto tentando verificar no texto ali ou dar um sentido muito literal ao texto. E quando a gente começa a ler o texto do Gênesis aqui, se você for fazer uma interpretação literal do texto, você vai ter mais problema do que solução. Por isso que já no início eu propus que é uma grande parábola. O autor quer trazer um conhecimento
muito mais profundo do que essas questínculas da gente ficar aí vendo, mas foi 6 dias no dia, foi isso, foi aquilo, que não, o conhecimento é muito mais profundo. A revelação, ela visa muito mais. É algo muito mais poderoso para nós, e nós vamos ver isso aí no decorrer do tempo. Não fique ansioso que isso vai ficar claro. Né? Tem um momento aqui que vai dizer que a terra, os animais, as plantas, elas meio que nasceram da terra. Mas animal não nasce da terra. No texto de Gênesis, a gente depois, quando a gente for ler o texto, a gente vai perceber isso. E aí a gente vê, se a gente for trabalhar uma leitura muito literal desse texto, a gente vai ter um problema muito sério. Nós temos uma outra teoria, é a teoria teísta, também muito conhecida, que vai trabalhar, vai dizer o seguinte: não, o texto de Gênesis, ele não é um discurso científico. Aí o pessoal falou, interessante essa teoria, né? O autor não quer discutir ali cientificamente, óbvio, né? Que o autor, aliás, desculpe, o processo da criação é simbólico. Estava lendo outra coisa aqui. O processo da criação é simbólico, né? Não é literal, tem uma simbologia ali, né? Muito forte. Então, essa teoria vai tentar mostrar que o que houve, na verdade, foi uma sucessão de eventos criacionais. Então, vários eventos criacionais ali ocorrendo, Deus por trás, né, obviamente, desses eventos. E aí a gente tem um grande teórico dessa teoria, que é alguém que foi tentar, que é um teólogo chamado Teilhard de Chardin, muito conhecido, né, e que essa teoria teísta, ela vai tentar conversar com a teoria da evolução. Então, olha só, de novo, teologia tentando conversar com a ciência, não descartando o conhecimento científico, falou, não, houve evolução sim. Aí, mas a gente lê o texto está descrevendo aqui os dias e tal, está falando que Deus criou. Aí essa teoria vira e fala assim, não, simbólico. Ou seja, o que houve foi uma sucessão de eventos, que são eventos criacionais. Olhemos para isso de maneira mais simbólica, ou seja, é uma teoria muito antiga, que já tentou falar, mas por trás dela, a grande questão ela está conversando com a teoria da evolução. Ela não quer negar a teoria da evolução e não quer negar o que o texto está dizendo. Então, ela faz uma mistura aí. Por último, o que hoje tem se usado muito é a teoria literária. É a teoria literária, né? Que vai trabalhar, que é a teoria com a qual eu espero trabalhar aqui com os irmãos, né? Tem um teólogo que trabalha muito nessa linha também, que não sei se os irmãos conhecem, há vários, né? Mas o Luiz Saião, um pastor, né? Um conhecimento muito grande do texto hebraico, um pastor muito conhecido, uma pessoa aí que dá palestras pelo Brasil. Ele hoje trabalha com essa teoria, né? E a teoria literária, ela vai também dizer que, aí sim, que o Gênesis não é um discurso científico. Aí a gente já começa a entrar mais na questão do que nós estamos dizendo aqui desde o início. O autor tem uma outra intenção. Como o pastor Marcelo lembrou aí, lá do discurso do autor ali, do livro de Josué, ele está observando, ele está falando do ponto de vista daquilo que ele está observando. Tá? Então, o autor bíblico, ele está observando o que está ocorrendo, e, ao mesmo tempo, ele tem Deus no seu coração, Yahvé, que é quem está moldando o seu espírito, moldando o seu ser, moldando a sua mente. Então, ele está num mundo, olhando tudo à sua volta acontecer, e Deus trazendo uma revelação para ele, e ele tentando entender esse mundo e não concordando com o que muitas vezes era proposto naquela época, e tentando trazer esse conhecimento, essa revelação que chegou até nós hoje. Então, esse autor, no caso de Gênesis, ele não quer fazer um discurso científico, ele quer responder às questões de seu próprio tempo. Não é? Questões que são colocadas para ele, questões de fé,
isso vai ficar muito claro quando a gente avançar aqui, ele quer discutir isso. E isso é muito claro no texto de Gênesis, nós vamos ver isso, estou repetindo isso toda hora, porque às vezes fica aí, mas você está falando isso aí, será que é assim? Nós vamos ver muito claramente que Gênesis, a gente percebe padrões literários muito bem construídos, né? Às vezes eu falo aqui padrões literários, você fica meio perdido, mas nós vamos ver ali no texto os blocos dos textos, como ele é construído, como ele foi colocado. Então, é de uma beleza só, e eu estou sendo repetitivo nessa questão, e com uma mensagem muito maravilhosa e poderosa para nós. Então, ele tem uma intenção teológica, didática, tanto é que eles repetem. O Gênesis, os irmãos vão ver, no decorrer da nossa leitura, vários ensinamentos sendo repetidos. Eu confesso que tem hora que, não sei, eu que já li bastante, tento ler, tem hora que eu acho até cansativo. Né? Por quê? Porque repete, ele parece que quer inculcar esse conhecimento. E eu tenho certeza, entendo o porquê dele querer inculcar, porque o conhecimento que ele está trazendo, a revelação que ele está trazendo, a verdade de Deus que ele está trazendo, Israel parece que não entendeu. Então, tem que repetir. É igual criança. Você fala uma vez, aí faz coisa errada. Você tem que falar de novo, não tem? E não é assim? Filho da gente, a gente fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, fala 100. Né? E eles estão em constante aprendizado e ainda continuam errando. Isso é do ser humano. O autor de Gênesis captou isso muito claramente. E Deus trouxe isso. Então, isso é muito, essa correspondência ela é muito clara e é muito linda, porque Deus fala na nossa linguagem, da forma muito simples para a gente entender. Nós como filhos errantes e ele como pai, o tempo inteiro repetindo. E o Gênesis faz isso. Conhecimentos e verdades que a gente vai perceber ali que o autor está trazendo, sendo repetidas de diferentes maneiras, para que, talvez de uma vez por todas, a gente entenda essa grande mensagem que é a mensagem de Deus, que já disse alguém aí, né? A palavra de Deus é a grande carta de amor de Deus para nós. Então, são padrões repetitivos que a gente vai ver. Bom, o que a gente vai perceber aí, então, nessa mensagem? Entrando um pouquinho mais e respondendo por que Deus criou assim. Então, ele está respondendo a perspectivas do autor, correto? E aí, o que a gente tem que entender? Qual que é o pano de fundo? O que esse autor ele está vendo ali naquele momento? O que circunda esse autor? Né? Lembrando, eu estou falando esse autor, tradicionalmente a gente fala que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, né? Na verdade o Pentateuco. Há toda uma discussão sobre isso, se foi Moisés ou se não foi Moisés. Eu não acho relevante a gente entrar muito no texto, nessa questão, porque sendo Moisés ou não sendo Moisés, não muda nada para nós. Porque nós temos o texto bíblico, e nós encaramos o texto bíblico como uma revelação de Deus, a carta de amor dele para nós. Então, independente de onde ou de que pena tenha vindo essa mensagem, essas letras, para nós hoje não faz nenhuma diferença. Se foi Moisés que escreveu, se foi na época da monarquia que o texto foi escrito, algumas teorias que falam que o texto foi elaborado, né? O texto, não o conhecimento em si, mas ali no pós-exílio, existem várias teorias, mas elas não nos afetam em nada. Por quê? Moisés ou não Moisés, ela é palavra de Deus. É um texto que traz uma verdade para a nossa vida e que muda e faz diferença para a nossa vida. Então, não importa quem tem escrito. Por isso que eu sempre falo, autor é para ficar mais neutro nessa questão aí. Bom, dito isso, qual que é o pano de fundo, então, que nós vamos perceber? Concepções pagãs. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê Israel ali o tempo inteiro, os israelitas, depois os judeus, enfim, toda a história de Israel, eles em constante embate com o paganismo, não é verdade? Com as outras religiões. A gente lembra logo aí de um nome de um Deus, né? Que prejudicou muito, que deu muito trabalho para Israel. Qual foi?
Abra alguém o microfone e fala aí, um Deus lá de Israel não, um Deus na época das religiões pagãs que deu muito trabalho para Israel. Quem foi? Então, tímidos, começa com a letra B. Um Deus do paganismo. Alguém? Baal. Baal, exatamente, Baal. Então, existiam outros deuses, mas o grande Deus, o que dava mais problema para Israel, era Baal. Então, o pano de fundo que está por trás, o que está naquela cultura, que o autor de Gênesis está imerso nessa cultura, o que ele está percebendo é o quê? Concepções pagãs de Deus, né? Na natureza. Então, a natureza era Deus, né? Os astros eram Deus. Então, só nas concepções egípcias, né? O Egito considerava-se que o sol era Deus, que a lua era um Deus, que alguns faraós, né, se consideraram deuses. Então, nós vemos aí que nós temos ali no entorno de Israel essa concepção aí pagã, e nós vemos aí, então, esse pano de fundo aí muito claro. E nós vamos ver que esse paganismo, essas nações ali do entorno de Israel, Egito, mais tardiamente, né, a Babilônia, a Síria, né, enfim, todos aqueles povos que viviam em torno ali dos israelitas, né, isso quanto Israel estava na terra, ou se a gente for voltar um pouquinho antes, na época de Moisés, que talvez tenha sido o escritor, Moisés viveu no Egito, então ele viveu ao entorno de um paganismo muito grande. Então, com todas essas concepções de Deus. E o que a gente vai perceber? E graças a Deus, esses textos chegaram até nós através das escavações arqueológicas, né? Textos desses povos, egípcios, né, babilônios, aqueles povos ali da Mesopotâmia. Nós temos textos religiosos desses povos. E desses textos religiosos que a gente lê, inclusive eu li vários, eu tenho um livro aqui que tem esses textos, em ugarítico, textos, concepções egípcias sobre deuses, babilônicas, assírias, enfim. Em todos eles nós vamos ver que a criação é um subproduto do capricho dos deuses. Então, nós vemos ali, eles nesses textos, né, se os irmãos tiverem a oportunidade, na internet eu acho que tem alguns, depois de ler lá, textos antigos sobre deuses e tal, vocês vão ver o seguinte, que a criação, esses textos, ou seja, essa religião, eles diziam que o mundo surgiu assim por causa de briga de deuses, né? Tem um relato que fala que um deus brigou com o outro, aí matou esse deus, aí pegou, por exemplo, o sangue desse deus, misturou com a terra e fez o homem. Olha só que concepções pagãs estranhas, né? Um outro texto diz que esses deuses brigaram, e aí ele matou um deus, pegou aí, por exemplo, as entranhas desse deus, né? Estendeu sobre o céu, e aí o céu nasceu dessa forma. Olha só que coisa estranha. Então, o autor de Gênesis, ele está nesse mundo. Ele está num mundo em que o tempo inteiro eles estão falando que Deus criou sim. Tá, mas ele é filho de Javé, ou criação de Javé, ele entende sim o autor de Gênesis. Então ele começa a pensar, ora, eles estão falando isso, mas eu não entendo que seja dessa maneira. Então a gente tem, ele então faz um esforço de responder ou tentar falar de que forma verdadeiramente Deus criou o mundo. E aí a gente já começa a perceber por que o Gênesis surgiu. Então, o que nós vemos também? Que nesses relatos aí, todos esses relatos pagãos, quem é o ser humano? O ser humano é um ser criado para alimentar os deuses. É isso que a gente vê. Tá? Nas concepções pagãs. Eu estou repetindo sempre assim para ficar claro para nós. E o autor está lá, o autor do Gênesis está vivendo nesse mundo. Né? Ou os autores, não sabemos. Estão vendo, nesse mundo, eles dizem que os seres humanos, as perguntas começam, né? De onde a gente surgiu?
E a explicação religiosa da época era: surgimos para simplesmente alimentar os deuses. Ou seja, uma criação com sentido muito baixo, o ser humano sendo criado assim de uma forma utilitarista, né? Poderíamos dizer assim. Então, o ser humano ele não tem um lugar especial. Tá? O ser humano é simplesmente criado para dar comida para os deuses. E aí eles até explicam a questão dos sacrifícios, né, pagãos nesse sentido. Então os irmãos começam a perceber que aquela concepção pagã, ela tem uma outra visão de Deus, ou melhor, ela tem uma visão de Deus ou de deuses. Eles acham que existem vários deuses, que esse mundo ele surgiu por causa de luta de deuses, é sangue, é morte, é tudo isso, e que o ser humano que surgiu nesse mundo, ele foi simplesmente criado para alimentar Deus. Os deuses eles tinham preguiça, né, de fazer a própria comida, e os seres humanos foram criados assim. Ora, o autor de Gênesis está no meio dessa confusão, ele fala assim, não é assim. Não é assim. E Deus então traz uma revelação para ele, né, nessa relação profunda que ele tem com Deus, para que ele então falasse e depois escrevesse. Israel foi o grande povo escolhido para que espalhasse essa mensagem e falasse assim, ó, fala para esse povo aí que não tem nada a ver. Que essas concepções que eles têm de vários deuses, de como o mundo foi criado, de que como o ser humano foi criado, nananina, não. Não foi assim. Eu vou trazer a verdadeira revelação de como o mundo foi criado. Então, o autor de Gênesis, a proposta dele, a primeiro momento, é essa, de trazer a verdadeira revelação de como é que Deus foi criado. Então, da forma que Gênesis foi configurado, nós vamos ver que, ao responder para essas culturas pagãs, como verdadeiramente o mundo foi criado e como verdadeiramente o ser humano foi criado, nós temos aí o que eu tenho repetido aqui a aula, o estudo inteiro, uma mensagem maravilhosa, poderosa e que coloca o ser humano assim com uma dignidade tal, irmãos, que jamais naquele tempo, naquela época fora vista e até hoje, né? Porque até hoje temos concepções aí de como o mundo foi criado. O próprio conhecimento científico às vezes não fala que o ser humano surgiu de uma combinação aleatória. Ora, esse tipo de proposta, ela desconsidera o propósito de Deus. E nós, como cristãos religiosos, teólogos, vamos falar, não, existe um propósito por trás. Percebem que tanto naquela época do autor de Gênesis, como hoje, nós continuamos com essa mesma mensagem, tentar mostrar para o ser humano que as coisas não são aleatórias, as coisas não são assim jogadas, sabe? Não aconteceram. Não, naquela época a linguagem deles era essa, né? Não é algo que aconteceu assim do nada ou que aconteceu assim com lutas, sangue, violência, não. A criação foi algo planejado e nós vamos ver isso aqui. Eu já estou caminhando para o encerramento, tá? A nossa escola geralmente ia de 9 às 10h10, nós já estamos aqui nos últimos minutos, ou no último minuto, e só para colocar aqui, então, a concepção pagã nós vemos, e a concepção dos hebreus, eu já disse algumas coisas aí, como é. Então, o autor de Gênesis vai trazer exatamente isso aí que vocês estão vendo na tela. Para os hebreus, a criação é algo idealizado, não é essa coisa aí que os pagãos falam, não. Deus idealizou. Eu e você que está aí do lado da tela, nós fomos idealizados, irmãos. Isso aí já começa, eu confesso que sempre fazendo esse estudo, eu sempre me emocionei muito. Porque nós não somos obra do acaso. Não fomos criados meramente como seres a serem utilizados, escravizados pelos deuses. Não. Nós fomos amados. Nós nascemos no coração de Deus. O autor de Gênesis mostra isso claramente. Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo para o povo da época. Imagina aquele povo todo imerso no paganismo, imaginando que simplesmente estava ali na terra, né? Fruto do capricho dos deuses. Ou seja, o ser humano não tem dignidade nenhuma na concepção pagã. Na concepção hebraica, o ser humano tem uma dignidade única. Ele é idealizado por Deus. Isso é algo maravilhoso e poderoso e que tem que ser pregado hoje. As pessoas carecem dessa mensagem, de saber que foram idealizadas, que foram pensadas,
que nasceram no coração de Deus. Outra coisa que eles falam é a criação da humanidade. Aliás, a criação foi feita para a humanidade, não para os deuses. Porque na concepção pagã é isso. Os deuses eram tudo. O ser humano não era nada. Não. Na concepção hebraica, Deus formou um jardim. Formou o planeta Terra e colocou o homem lá para cultivar. Então, olha que coisa maravilhosa e linda, totalmente diferente, indo na contramão do que aqueles povos diziam. Então, o mundo é para nós. E que é uma mensagem poderosa hoje também. Se o mundo foi criado para nós, por que a gente está destruindo ele? A criação foi feita para nós. Então temos que cuidar dela. Olha que mensagem maravilhosa. Então as pessoas que destroem o mundo hoje, a gente pode até usar essa mensagem e falar assim, você está na esteira aí da concepção pagã, porque você está destruindo o mundo, você é um ser humano revoltado. Não, temos que cuidar do nosso mundo. E tudo está nas mãos de Deus, né? Não dos deuses. Então, olha que mensagem linda. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós não fomos criados simplesmente para servi-lo. Então, isso aí a gente vê que faz já uma diferença enorme quando a gente vai estudar esses textos. Ok? Então, num quadro aqui mais... um quadro resumido, que eu só vou colocar aqui para encerrar, o que a gente vê? A gente vê essas duas concepções aí. Todos são imagem de Deus, e o que a gente vê na concepção pagã é que somente os reis eram imagem de Deus. Na religião pagã da época, egípcia, babilônica, tanto faz, os reis ou os poderosos, só eles eram considerados a imagem de Deus. Na concepção hebraica, não. Todos têm a mesma dignidade, homens e mulheres, todos são imagem de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A religião hebraica, ou judaico-cristã, hoje, ou cristã, é uma religião inclusiva. Ela faz o discurso da inclusão. Não, Deus ama todos. Não tem só um que Deus ama, que é a imagem de Deus. Olha, eu imagino que as pessoas viviam oprimidas naquela época com isso. Então, a verdadeira revelação, que é essa que Deus trouxe ao autor de Gênesis, ela liberta as pessoas. E nós somos herdeiros disso. O nosso discurso religioso, ele deve libertar as pessoas, mostrar para elas a dignidade, a beleza que há em ser criatura de Deus. Então, essa é a mensagem do autor que nós devemos passar. Num quadro, então, só para os irmãos visualizarem para ficar didático, e a gente encerra aqui, é esse o quadro. Se a gente puder, então, fazer uma comparação de um e os outros. Né? Os pagãos, aí, o mundo é criado egoístamente, ou egoisticamente, né? Acho que eu não sei se eu errei, não me perdoem se eu errei. Os hebreus, já o mundo criado confiado ao ser humano. Os pagãos, a criação é fruto do caos, da violência, do capricho. Não. A verdadeira revelação que nós temos, a criação é algo idealizado, criativamente, harmonizado. Nós vamos ver isso depois muito claramente, como Deus harmonizou tudo. Né? O autor está querendo discutir, ele está querendo falar para aqueles da sua época que não é bem assim. Ele está, vamos dizer, ele está pregando para aquele pessoal, na verdade, levando uma mensagem poderosa para eles. Né? O ser humano é objeto dos deuses, ele tem uma relação especial com Deus, e a última aí, reis e faraós não são só eles, né, semelhantes a Deus, todos são a imagem de Deus. Amém? Então, eu quero parar por aqui. Semana que vem a gente continua essa aventura pelo texto de Gênesis, que traz uma mensagem aí maravilhosa para todos nós. Alguém aí quer, nesse final, aí, fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Está aberto os microfones. Oi, Anthony, e a todos os irmãos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por essa aula tão bem explanada, tão bem, com conteúdo tão rico. Louvo a Deus pela sua vida, por essa transmissão tão clara, tão nítida. Agradeço a Deus também pela equipe aí, o Pedro, Rodolfo,
Heitor, Marina, Bernardo, eu não sei se estou esquecendo de mais alguém, que tem nos ajudado aí nestas plataformas para que essa transmissão pudesse ser feita de forma sem nenhum impedimento, sem nenhum problema de tempo. Nós conseguimos adquirir um espaço no Zoom. Então, esses irmãos aí foram muito graciosos em nos ajudar. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão. E como primeira aula, muito bem transmitida, numa participação maravilhosa. Nós temos aqui 31 pessoas participando dessa escola bíblica dominical. Glória a Deus por isso. E eu queria também gastar um tempinho. Hein? A Márcia está perguntando se o Antônio já tinha terminado, mas eu acho que já tinha encerrado, né, Antônio, o seu estudo. Eu entendi. Já. Já Já parei por aqui. Eu queria gastar um tempinho assim e conversar um pouco com os irmãos. Eu estou dando essa palavra aqui agora, mas eu gostaria que você também pudesse expressar como você recebeu essa lição. Aí abrisse o seu microfone e tivéssemos um momento de participação. Nós temos visto alguns irmãos, alguns nomes, não estamos vendo o rosto do irmão. Se o irmão não quiser aparecer, ou a irmã não quiser aparecer, tudo bem, mas se puder, a gente está doido para ver o seu rostinho. Até tem alguns nomes aqui que eu não consigo identificar, né, quem é. Então, meu irmão, minha irmã, se você puder mostrar o seu rostinho, a gente fica muito feliz. Né? Já basta essa pandemia e esse isolamento social que a gente não consegue ver você. Então, essa é uma boa oportunidade para a gente estar se vendo. E, por último, eu queria pedir aos irmãos da pastoral para daqui para frente fizéssemos as pastorais aqui nessa plataforma. Então, vai ter a Escola Bíblica Dominical de 9 às 10h10 e logo após a pastoral de vocês. Tá? Depois a gente conversa isso em outro canal, mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade de logo após a Escola Bíblica Dominical termos a devocional, termos a pastoral que os irmãos trazem para nós. Bom, essa é a minha palavra. Eu gostaria aqui de abrir espaço para os demais também poderem mostrar o seu rosto. A gente tem um pouquinho aqui de conversa, né, nesse final de Escola Bíblica. Pastor Marcelo, irmão, graça e paz. Gostaria também de cumprimentar o irmão Anthony com uma exposição muito de alto nível. Fui muito edificado. Falo aqui não como tentativa de forçar qualquer tipo de elogio, porque a Bíblia fala que a gente deve dar honra a quem tem honra. Então, grato a Deus aí pela sua vida, Anthony. Uma exposição muito clara e também muito fiel também, né? Não somente ao que você compreende, aquilo que você está transmitindo, mas também sendo fiel àquilo que você também acredita e tem visão como professor. Acho que isso também é uma visão que todos nós, né, como comunicadores, também transmitindo aquilo que nós compreendemos de Deus e aquilo também que nós somos mostrados por Deus, né, porque a revelação chega até nós. Então, Anthony, continua orando pela sua vida, Deus continue te fortalecendo, te dando graça, seu crescimento, né? Assim como também a nossa tem essa tradição de escola, né? Temos o pastor Marcelo como o mestre aí que tem nos ensinado a cada dia. Temos aí o privilégio também de ter o irmão